Olá, bem-vindos de volta ao canal Papo Louco. Eu sou Luísa, médica psiquiatra. E como eu tinha prometido para vocês, hoje eu vim falar sobre a rede de atenção psicossocial, né? Que foi quando a gente teve a reforma psiquiátrica e o tratamento passou de ser a institucionalização para o tratamento na própria sociedade, na própria comunidade. Então, quando eles viram que tinham essa necessidade de fazer o tratamento fora do manicômio, eles criaram na reforma psiquiátrica a rede de atenção psicossocial, que é formada por alguns dispositivos. Bom, qual que é a questão? Isso aqui de estar rosa, vermelho, amarelo e verde, não é uma coincidência, tá? Como a gente lembra do sinal, né, do sinal de trânsito, a gente tem que o vermelho é pare, o amarelo é atenção e o verde pode seguir, né? Então eu coloquei isso como uma questão de gravidade, tá? Então, vamos lá. Quais são os dispositivos que a gente encontra hoje na RAPS, né? Que é a Rede de Atenção Psicossocial, que é do SUS, né? De graça. Então, o primeiro dispositivo é a emergência psiquiátrica. Mas quando que a gente vai procurar a emergência psiquiátrica? Nos casos em que há alguma emergência, que seja, por exemplo, o primeiro surto psicótico ou um caso em que a pessoa começa a apresentar sintomas de sofrimento mental. Então, a pessoa pode procurar a emergência psiquiátrica para que possa ser dadas as primeiras orientações ou para que possa ser feito o primeiro tratamento em que tire a pessoa da crise. Então, a ideia da emergência psiquiátrica é que a pessoa possa ficar um curto período, né, quando necessário, para que saia da crise daquele momento, né? Geralmente, na emergência, a gente interna pessoas que estão fora da realidade e que não vão conseguir fazer o tratamento em casa, que não estão aceitando o tratamento por conta de uma questão muitas vezes delirante, tá? E geralmente é a primeira vez que acontece, ou uma reagudização de um transtorno já conhecido, ou quando as pessoas estão colocando em risco a vida dela ou de outras pessoas. Tá? Isso são casos em que a gente interna e faz um tratamento breve dentro do leito da emergência psiquiátrica. O que seriam, então, os CAPs? O CAPs é o Centro de Atenção Psicossocial. Quando a pessoa vai para a emergência, por exemplo, e a gente vê que é um caso de alta complexidade, que a pessoa não consegue se inserir socialmente, geralmente a gente manda a pessoa para o tratamento no Centro de Atenção Psicossocial para que ela possa ter maior suporte, porque lá existe uma equipe multidisciplinar. Então, vamos dizer um caso de um paciente que tem um diagnóstico de esquizofrenia, de um diagnóstico de um déficit intelectivo, que tem alteração comportamental, né? Seria interessante mandar esse paciente para o CAPS, por quê? Porque ele precisa estimular comportamentos, precisa participar de um local que o ressocialize para que ele possa conviver em sociedade. Ah, Luiz, então nesse local o paciente vai ficar internado? Não, é como se fosse um hospital-dia. Ele oferece oficinas, é multidisciplinar, tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem assistente social e o psiquiatra, tá bom? Qual que é a diferença, então, do CAPS para os ambulatórios de saúde mental ou para a clínica da família, que tem o núcleo de apoio à saúde da família, que são especialidades que apoiam a clínica da família? A diferença é que os ambulatórios de saúde mental e a clínica da família são para acompanhamento de pacientes que eles já têm uma certa funcionalidade, né? Então, casos mais leves de ansiedade, casos mais leves de depressão, em que a pessoa não está fora da realidade, em que ela consegue manter o seu próprio autocuidado, né? E esses são os casos que a gente enviaria para os ambulatórios e para a clínica da família. Então, a emergência psiquiátrica ela também serve como um ponto de orientação para os pacientes, né? Onde a gente vai encaminhar os pacientes para esses outros locais de cuidado e vai explicar o porquê que está encaminhando para esses locais. Bom, por que tem os ambulatórios de saúde mental e a clínica da família aqui com as duas possibilidades de verde? Porque tem alguns municípios que não tem a clínica da família, tá? E aí a gente tem o apoio dos ambulatórios de saúde mental. Qual que é a ideia, né? Como eu sou uma pessoa que trabalha no Rio de Janeiro e em Duque de Caxias, que são cidades do estado do Rio de Janeiro, essas duas cidades têm grandes diferenças, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, existem clínicas da família,
o que já não é o que mais tem, por exemplo, em Duque de Caxias. Então, no Rio de Janeiro, a gente não tem os ambulatórios de saúde mental pelo SUS. Já em Duque de Caxias, a gente tem os ambulatórios de saúde mental pelo SUS. Se a pessoa mora no Rio e é um caso mais leve, a emergência psiquiátrica vai encaminhar ela para a clínica da família, que lá ela vai ter o tratamento pelo médico da família com apoio de especialistas psiquiatras. E dentro desse núcleo de apoio à saúde da família também tem psicólogo. Os ambulatórios, aí, como isso não existe em Caxias, em Duque de Caxias, por exemplo, nesses casos mais leves, a gente encaminha para os ambulatórios de saúde mental, que lá vão ter psiquiatras que vão atender o paciente. Então, essas são as duas grandes diferenças do encaminhamento de pessoas em casos leves, né? Então, hoje, a gente conta com essa rede de atenção psicossocial para que a gente possa administrar o sofrimento mental, dar a qualidade de vida e de saúde mental para as pessoas da população, né? Então, tudo isso é de graça e pelo SUS. O que falta na questão das redes de atenção psicossocial? Mais investimento em relação ao governo hoje. Por quê? Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem muitos CAPs. Então, por exemplo, em Duque de Caxias, a gente só tem 2 CAPs, sendo que Duque de Caxias é muito maior que o Rio de Janeiro. E a gente vê, ao longo do tempo, principalmente depois da pandemia, que aumentou a quantidade de casos de sofrimento mental. Então, com esse aumento, seria necessário um maior investimento do setor público em relação às redes de atenção psicossocial. Vale a pena lembrar também que existem alguns tipos de CAPs diferentes. Existem os CAPs que dão apoio a situações de pessoas que têm abuso de álcool e drogas. Existe o CAPs que é infantil e existe o CAPs de adulto só de transtorno, que não está relacionado com álcool e drogas. E existe ainda uma diferença entre esses CAPs, que alguns deles são CAPs 2 e alguns são CAPs 3. Qual que é a diferença entre C2 e 3? O 3 funciona 24 horas, tendo maior suporte à crise, né? E o 2 tem um funcionamento de 8 às 5 de segunda a sexta. Vale a pena lembrar também que se você tiver um centro de atenção psicossocial perto da sua casa, você pode ir para lá como uma emergência psiquiátrica, embora tenha menos suporte medicamentoso. Então, se a pessoa está totalmente fora da realidade, o ideal seria procurar uma emergência psiquiátrica, porque nem sempre no CAPS hoje tem psiquiatra todo dia, né? O que é um erro do investimento da saúde pública, porque seria muito viável que dentro do próprio CAPS tivesse psiquiatra todo dia. Por quê? Para cada vez menos a gente precisar usar a emergência psiquiátrica. Porque o CAPS, ele, principalmente quando ele é um setor também de apoio à crise, mas principalmente para quem já está vinculado nele. Mas, por exemplo, se tiver um CAPS perto da sua casa, você pode ir até lá para adquirir informações e para ter um acolhimento, para que possa ser orientado de onde vai ser feito o seu cuidado. Então, se você chega no CAPS e você é acolhido e eles veem que é um caso para ser tratado ali, eles vão tratar ali. Se eles acham que é um caso de mais leve complexidade, eles vão encaminhar, no caso do Rio, para a clínica da família, ou no caso de Caxias, para os ambulatórios de saúde mental. Essas são as redes de atenção psicossocial. Espero que tenha esclarecido um pouco mais sobre o que o SUS oferece em relação ao atendimento de pessoas com sofrimento mental. Espero que tenham gostado e espero que retornem mais vezes. Nos próximos vídeos eu pretendo falar sobre o conceito de felicidade e sobre um pouquinho mais sobre os transtornos mentais. Até lá!